Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC. Hoje, segunda parte dos crimes contra a dignidade sexual. Hoje, então, vamos tratar aí a sequência de crimes e na próxima aula nós vamos tratar, então, de estupro e violação sexual mediante fraude e nós iremos ver o estupro de vulnerável. Isso será na terceira aula. Agora vamos dar continuidade dos outros crimes que são importantes, apesar de uns e nem outros serem assim tão cobrados em prova. Mas é importante a gente estar tendo aí a consciência de quais são os crimes para essas provas. Afinal, a gente não sabe a cabeça do examinador, né? E a gente tem que acabar estudando tudo. Primeiro crime é a casa de prostituição. Artigo 229. Manter por conta própria ou de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. Prestem atenção, casa de prostituição, no linguajar popular, casa dos prazeres, ou no linguajar sertanejo universitário, a casa das primas. É o local onde ocorre a exploração sexual. É interessante por quê? Porque o objeto jurídico protegido aqui, na casa de prostituição, no crime de casa de prostituição, é o combate à exploração sexual. Percebam que o legislador ele quis incriminar o local. Ele quis incriminar, então, o local onde existe o quê? A exploração sexual. A exploração sexual não é necessariamente o que nós vimos na aula passada, necessariamente explorar sexualmente uma outra pessoa. Não, aqui é muito mais do que isso. Aqui é no sentido de você fornecer um local apto a gerar, a fomentar essa exploração sexual. Poxa, professor, então desta forma fica fácil a gente compreender? Fica muito fácil, porque aqui o crime, então, o objeto jurídico protegido, a objetividade jurídica, é, então, evitar locais que fomentam a exploração sexual. O tipo objetivo, né? Vamos entender o crime. Percebe-se que lá usa-se o verbo manter. Quer ver? Vamos voltar. Lá diz, manter. Manter, então, tem o seguinte significado. Sustentar, conservar, isto é, manter, você vai o quê? Ter uma atividade rotineira. Prestem atenção, só vai ser configurado a casa de prostituição se houver uma atividade rotineira de exploração naquele local. Pode ser que ocorra um local, vamos supor, um bar que num determinado dia, houve uma atividade de exploração sexual. Isso não configura casa de prostituição. A casa de prostituição, então, vai configurar, na verdade, quando existe uma atividade rotineira de exploração sexual. Vejam que o verbo é manter. Manter significa sustentar-se, ter uma rotina, uma habitualidade. Então não é casos esporádicos, não. É interessante que lá tem que ser o quê? Tem que se manter um estabelecimento que ocorra a exploração sexual. E aqui é interessante porque muitos doutrinadores muitas pessoas acham que casa de prostituição são aquelas famosas boates conhecidas em qualquer cidade. Como assim, professor? Nós temos aqui uma que é chamada de Cristal, fazendo até propaganda, a Cristal. Aí o que acontece? Todo mundo acha que casa de prostituição seria necessariamente a Cristal. Mas não é isso, gente. Um bar com uma mesa de bilhar, pode ser sim enquadrado como casa de prostituição. Vocês devem entender que o local ele tem que explorar a atividade sexual. Exploração de atividade sexual é o quê? Um conceito amplo. Vai desde o quê? Desde shows de sexo ao vivo, de shows de striptease, até a questão que envolve aí encontros
encontros e programas feitos no local. Percebam então aqui que até um motel pode ser enquadrado como casa de prostituição. Se o motel sabe que existe exploração sexual e essa exploração ela é rotineira, o motel pode responder como casa de prostituição. Então não vamos ficar ligados necessariamente na ideia de que casa de prostituição é uma boate que nem vocês assistiram na novela Salve Jorge. Não, não é só aquilo. Você vê que o conceito ele é amplo. Pode ser representado num bar, pode ser representado num motel, pode ser representado aí em diversos locais. Que o mais importante é o quê? É manter esse local como estabelecimento de exploração sexual. Antes da mudança legislativa de 2009, falava-se em lugar destinado a encontros libidinosos. Então, muitas boates conseguiam se safar, muitas casas de prostituição diziam, não, eu não estou cometendo crime. Aqui, na verdade, eu estou promovendo encontros casuais, aqui eu não faço, o programa sexual não acontece aqui nesta casa. A lei diz, destinados a encontros libidinosos, isto é, encontros que envolvam atos sexuais. A casa não faz isso. A casa aqui mantém sim as meninas, mas o programa é feito em outro lugar. Então a gente não se enquadra como caso de prostituição. Aí o legislador falou, tem uma ideia melhor. Eu vou tirar a expressão encontros libidinosos e vou botar em lugar exploração sexual. Aí fica mais fácil para incriminar. Aí você fala assim, eu já sei o que você está pensando aí do outro lado. Você está falando assim, mas professor, por que existem essas casas ainda? Professor, o senhor está falando que é crime, mas toda cidade tem uma casa de prostituição. Por quê, professor? Pois é, não dá para se entender. Na verdade, existe um costume. Infelizmente, nós aturamos. Até porque as casas de prostituição foram chamadas já de casas de tolerância. Dizendo, então, que a sociedade tolera essas casas destinadas à exploração sexual. É interessante que apesar de tudo isso, existe o crime. E aí o crime tem que estar bem determinado, porque o dono do estabelecimento ou o dono do local, ele tem que ter a consciência de que ele está mantendo um local destinado à exploração sexual. Professor, então peraí, se você for um dono de um bar, o dono de um posto de gasolina e você não tem consciência do que está acontecendo, você não responde por caso de prostituição? Não responde pelo crime de caso de prostituição. Somente aquele que tem a consciência de que está ocorrendo a prostituição, que está ocorrendo a exploração sexual naquele local, e aí, de certa forma, ele nada faz. Espera aí, professor. Então o senhor está dizendo como que hoje essas casas de prostituição tentam justificar a licitude das suas atividades. Muitas casas de prostituição dizem o seguinte, olha, nós não mantemos nenhum tipo de exploração sexual dentro do estabelecimento. Na verdade, nós promovemos shows artísticos. Esses shows artísticos são nus eróticos artísticos. Existe um contrato de prestação de serviço. Aí mostra um contrato de prestação de serviço de shows artísticos. As pessoas que ali vão para se divertir e assistir shows artísticos. Até porque um striptease e pode ser classificado como uma atividade artística. Eu sei que você está rindo da minha cara e está falando assim, mas o professor está louco. Não, eles usam este argumento. Mas nós sabemos que eles têm a consciência, a vontade de manter, sim, a exploração sexual lá. Isso é um argumento falho para tentar livrar a ilicitude do fato. Mas, enfim. Professor, precisa ter lucro? Para o sujeito ser condenado pela casa de prostituição, ele tem que ter algum tipo de lucro daquela exploração? Não. Aqui, na verdade, é irrelevante você verificar se o sujeito tira proveito econômico da exploração sexual em seu estabelecimento.
Mas nós sabemos que na prática ele tira vantagem disso. Por exemplo, um dono de posto de gasolina que mantém em seu local aquele som de carro, aquela movimentação toda, e ali sabe que existe exploração sexual. Muitas garotas de programa vão lá, vão se oferecer. Existe a figura do cafetão também, que está lá intermediando tudo isso. O posto vê e nada faz, o gerente do posto. Desta forma, o gerente do posto, mesmo não lucrando com isso, nós sabemos que ele lucra com bebida, né? Ele acaba tendo um ganho em cima disso. Diante disso, mesmo havendo ou não lucro, está configurado delito. O sujeito passivo ativo do crime é um crime especial. Sim, tem que ser quem? O proprietário ou qualquer pessoa que tenha a posse ou a gerência do estabelecimento. Pode acontecer, por exemplo, de você proprietário, arrendar o posto. Você renda um posto para uma determinada pessoa, essa pessoa tem a posse do posto, não tem a propriedade, mas tem a posse, e ali lhe permite, por exemplo, a atividade, aí, a exploração sexual. Nesse caso, o proprietário não pode ser responsabilizado. Só pode ser responsabilizado quem tem a guarda do local e ali ele sabe que está ocorrendo e permite que ocorra a exploração sexual. O sujeito passivo é a sociedade. De maneira secundária, a própria pessoa explorada. Quando o sujeito passivo é a sociedade, preste atenção, isso cai sempre em prova. O que é o crime vago? O crime vago é quando a sociedade é a vítima do crime. Isto é, quando é um grupo de pessoas indeterminadas, por isso um crime vago. Um crime que não tem um sujeito, uma vítima especificada. Existe um grupo, uma coletividade de pessoas. Professor, qual é, enfim, então, como que se dá a consumação deste delito? Lembra que eu falei para vocês que o verbo é manter. Manter, então, significa um crime que tem que ter uma conduta habitual. Por isso fala assim, crime habitual. Isto é, a casa ela tem que existir, a exploração tem que existir com uma certa rotina. Por isso, se for praticada a exploração sexual uma vez naquela propriedade... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completo aqui do Lá Concurso? Ah, professor, quantas aulas tem? Nesse momento, nós temos 260 aulas bastante específicas, focadas no edital. Aulas aí que atendem 100% do edital para os cargos de agente e escrivão de polícia. 260 aulas, tá certo, meus amigos? Olha só, curso nosso completo da Polícia Judiciária Civil, Polícia Civil de Pernambuco, por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você tem um período de acesso de 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês aí podem assistir esse vídeo quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, tem mais. Acesse nosso site, está aqui, ó, laconcurso.com.br e assista lá o nosso vídeo de análise do edital desse concurso. Lá tem várias contribuições para vocês aí que vão fazer esse concurso, inclusive lá o professor comentou se o aluno deve chutar ou não nesse concurso da banca do CESP. Banca do CESP, você sabe que tem aquele fator de punição, aquele aluno que chuta, que marca errada, tem um ponto negativo. Nesse aqui não é um ponto negativo, é 0,25 e isso tem impactos no concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero você, venha se matricular conosco, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.